Alô pessoal, pessoal Ferreira, com mais uma aula sobre aplicações do Enem, resolvendo questões do Enem. Nosso objetivo, como já afirmamos, é resolver algumas questões do Enem e com isso nós aplicarmos os conhecimentos e nos prepararmos para as próximas provas, que será no início de 2020. Nós estamos estudando números, conhecimentos numéricos. Nós vimos nas últimas aulas sobre notação científica, a maneira como nós podemos escrever unidades que representam valores muito elevados, utilizando potências de 10, ou valores muito pequenos, com potência de 10 tendo expoente negativo. Espero que você tenha aprendido e possa colocar em prática na resolução dos problemas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conversão e aproximação de medidas. Esse é o tema da aula de hoje. Grandezas, nós estamos cercadas por elas no nosso dia a dia. Na nossa rotina diária, é comum nós utilizarmos referências ou fazermos referências a grandezas. Quando você vai em um comércio adquirir produtos, normalmente você faz referências. 3 litros de açaí, 2 quilos de farinha, 3 quilos de feijão. Então, quando você está se referindo dessa forma, você está utilizando grandezas. Grandezas, portanto, necessitam de medidas. Medidas. Nós temos, então, na matemática, a capacidade de expressar essas grandezas através de números, essas medidas em números, perfeito? Utilizando os valores numéricos. Só que acontece um problema. As medidas de grandezas, elas possuem uma unidade padrão. E essas unidades nem sempre são as mesmas em regiões diferentes. Por exemplo, no Brasil, para utilizar a medida que você vai utilizar para a grandeza distância, normalmente não é a mesma utilizada nos Estados Unidos. Observe aqui nesse quadro. Nos Estados Unidos, nós utilizamos, enquanto que aqui o 2,4 centímetros, lá se utiliza polegada. Né? Uma polegada corresponde a 2,54 centímetros nossos, né? Aproximadamente. Né? Outra medida que é utilizada lá é o pé, né? O foot. Um foot corresponde a 12 polegadas, que é aproximadamente 30,48 centímetros. E assim por diante. Milho, né? Corresponde a 1,6 quilômetros aproximadamente. Já para massa, né? Lá nos Estados Unidos se usa libra, né? Ou pounds, aqui, que corresponde a 453 gramas aproximadamente. Onça, olha, OZ, né? Nas embalagens, algumas vezes você observa lá que são produzidas nos Estados Unidos, você vê a referência a esse símbolo aqui, 1OZ, significa uma onça, se aproximadamente 28,4 gramas. Né? Ou seja, portanto, quando nós estamos em países diferentes, que não usam o mesmo sistema de medidas, nós precisamos converter, saber converter de uma medida, de uma unidade de medida para outra unidade. Né? Então, na matemática, nós podemos utilizar mecanismos que nos facilitam essa conversão, que é o tema da aula de hoje, conversão e aproximação de medidas. Inicialmente, nós vamos trabalhar com as nossas medidas internas aqui do Brasil e depois, em alguns problemas do Enem, é feita referência entre medidas utilizadas em regiões distintas, em países diferentes.
No entanto, independente disto aqui, nós temos um sistema conhecido como Sistema Internacional de Medidas, que é utilizado por uma grande quantidade de países. E esse sistema internacional ele usa um padrão. Para a massa, o padrão é o quilograma e é utilizado o símbolo kg. Para tempo, o padrão é o segundo, a unidade de tempo padrão é o segundo e o símbolo é o S. Para medir distância ou comprimento, a unidade padrão é o metro e o símbolo é o M minúsculo. Então, isso aqui é um sistema. Existem outras grandezas nesse sistema, estou citando só 3 aqui, mas esse sistema ele é composto de várias grandezas, para temperatura, para carga elétrica e assim por diante, para a corrente elétrica e assim por diante. Tá? Então, nós utilizamos aqui no Brasil este sistema internacional de medida. Se nós utilizamos esse sistema, a base, por exemplo, para a distância é o metro, ou metro. No Brasil, o padrão para se medir distância é o metro. E, utilizando o metro, nós temos, então, os múltiplos e os submúltiplos do metro. Tá? Os múltiplos, as grandezas que representam os múltiplos do metro e os valores que representam submúltiplos do metro. Tá? Então, se colocarmos numa escala, nós vamos ter o metro. 10 metros corresponde a 1 decâmetro, 10 decâmetros corresponde a 1 hectômetro e 10 hectômetros corresponde a 1 quilômetro. Já 1 metro tem 10 centímetros, 1 centímetro tem 10 centímetros, aliás, 1 metro tem 10 decímetros, 1 decímetro tem 10 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros. De tal maneira que, por exemplo, 1 metro, nós podemos escrever que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Metro, se nós relacionarmos aqui metro e decímetro. 1 metro corresponde a 10 decímetros. E 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. Então, 10 vezes 10, 100. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Se você olhar para cá, ó, observe aqui. Ó. Aqui está o metro e aqui está o centímetro. Então, se você vai converter metro em centímetro, olha aqui, você multiplica o 10 vezes o 10. É vezes, não é somado, é multiplicado. 10 vezes 10, 100. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Se você tem essa escala bem gravada na sua mente, facilmente você vai poder converter, né, a grandeza de uma unidade para outra. Perfeito? Vamos aplicar na resolução desse problema este conhecimento. O que é que diz essa situação aqui? Ó? O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas de um carro sejam obtidas em metros. Quais são as medidas que ele quer que sejam em metros? Primeiro, a distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Aqui está a distância. Essa é a distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Outra, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, aqui, ó, o solo e o encosto do piloto. Aqui, ó, o encosto é isto aqui. Então, essa distância aqui é o B. Ao optar pelas medidas A e B em metros, olha aí, em metros, obtém-se respectivamente. Então, o que nós queremos saber nessa questão é quanto corresponde o A em metros, o valor de A em metros, e o valor do B em metros. Vamos converter, então. Converter. Né?
o valor do A para metros e o de B para metros. Vamos lá no A. O A aqui, ó, se você observar na figura, o valor do A é 2.300 milímetros. 2.300 milímetros corresponde a quanto em metros? Porque nós temos que converter para metros. Então vamos aqui na nossa escala. Observe, vamos voltar aqui na nossa escala. Vou fazer novamente a escala aqui, ó. Vamos fazer aqui a escala. Nós temos metros, nós temos decímetro, nós temos centímetro e nós temos milímetros. Olha aí. Hã? Então, se nós queremos converter milímetros para metros, olha aí, nós vamos ter que dividir por quanto? 10 vezes 10 vezes 10. Porque quando você caminha para cá, você multiplica. Quando você caminha para a direita, você divide. Então aqui você multiplica e para cá você divide. Bom? Como eu estou saindo de milímetros, estou indo para metros, olha aí, eu estou indo nessa direção aqui, ó, de milímetros para metro. Então, nós vamos, preste atenção aqui, ó, dividir. Para a direita, divide, para a esquerda, multiplica. Então, aqui nós vamos pegar o 2.300 e vamos dividir por 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Pronto. Isso aqui é 0, você simplifica com 0. 23 dividido por 10 é 2,3 metros. Hã? Agora o B. O B, observe o seguinte. O B é 160 milímetros aqui, ó. Observe aqui. Centímetro, aliás. 160 centímetros. Então, vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó. 160 centímetros. Nós vamos converter para metros. Então, nós estamos aqui, ó, vou mudar aqui. Nós estamos aqui em centímetros. E nós vamos para metros. Como é que nós vamos fazer? Agora vamos pegar os 160 e vamos dividir por 10 vezes 10 aqui, ó. 10 vezes 10, 100. Então, 0 simplifica com 0. 16 dividido por 10 é 1,6 metros. Ok? Então, resposta correta, 2,3 metros e 1,6 metros. Opção correta, letra B. Embora, numa prova do Enem, nessa questão, né, você já não precisaria resolver esse segundo item aqui, ó. Né? Você já não perderia tempo. Eu estou resolvendo aqui para lhe mostrar como é o cálculo. Mas você já não precisaria resolver esse segundo item. Porque se você já encontrou este aqui, ó, só tem uma opção com 2,3, que é esta aqui, ó. Então você nem precisava fazer o resto. Você já sabia que essa seria a opção correta. Tá? Não ia perder tempo mais fazendo isso aqui. Já podia passar para outra questão. Tá? Não é nem, lembre-se, você tem que ganhar tempo. Tá? Você não pode ficar perdendo muito tempo nas questões, porque o tempo é exíguo. Perfeito? Vamos resolver mais uma questão, então, de aproximação, conversão e aproximação de medidas. Lembre-se, você deve conhecer bem essa escala aqui. Tá? Essa escala, ela deve ser do seu conhecimento. Tá, ok? Lembre-se, ó. Quando vai para a direita, divide. Quando vai para a esquerda, multiplica. 10 vezes 10 vezes 10, assim por diante. Perfeito? Mais uma questão. Vamos resolver agora essa questão aqui.
essa questão aqui. Ó. Deixa eu copiar aqui. Colocar aqui para nós possamos resolver. O que é que diz essa questão para nós? Diz assim, ó. A maior piscina do mundo, registrada no livro Guinness, está localizada no Chile, cobrindo um terreno de 8 hectares. Tá? 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pela piscina? Então, olha lá, você tem uma piscina. A piscina, ele diz que tem uma área de 8 hectares. Não é hectômetro, é hectares. Né? É uma daquelas unidades, medidas, né? Medidas de grandeza, que não é o quilômetro quadrado, não é o metro quadrado, né? Hectare. E ele já diz na questão aqui que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Então, 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Não é quilômetro quadrado, é hectômetro quadrado. Ele quer saber qual é o valor em metros quadrados. Então, isso aqui vai corresponder a x metros quadrados. Ele quer saber o valor desse x aqui. Quantos metros quadrados corresponde a isso? E aqui já envolve área. Esse problema aqui envolve área, não é distância. Ferreira, qual é a unidade de área padrão? Ora, o padrão no sistema internacional para a distância é o metro. Então, nós vamos utilizar o metro também para a nossa área padrão. Então, nós vamos ter os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, aqui vai ter metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Idem para a esquerda. Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Correto? Agora um detalhe seguinte, olha. Como é o quadrado, a multiplicidade agora não é 10, é 100. Entre uma unidade e a próxima é 100. Porque está ao quadrado, não é 10, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Né? Então, você tem a relação entre uma unidade e a unidade anterior ou a unidade posterior como sendo 100. Tá? Então, por exemplo, você diz aqui que 1 metro quadrado corresponde a 100 decímetros quadrados. Ou então você poderia dizer que 1 decâmetro quadrado corresponde, olha aqui, decâmetro corresponde a 100 metros quadrados. E assim por diante. 1 quilômetro quadrado, olha aí, 1 quilômetro quadrado, se você está aqui em quilômetro e você vem para o metro quadrado, você lembra, você está vindo para a esquerda, você multiplica. Para a direita, você divide. Vale a mesma regra, tá? Anterior. Então, para sair do quilômetro quadrado para o metro quadrado, você vai multiplicar quem? 100 vezes 100 vezes 100. Porque você está pulando, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades de grandeza. Então, aqui vai ser 1 milhão de quilômetros. Aliás, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão
de metros quadrados. 6 zeros, né? 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros. E 6 zeros aqui é 1 milhão de metros quadrados. Tá? Então, assim você utiliza o mesmo raciocínio, só que agora a relação ou a razão entre a unidade e a anterior é 100. Vamos utilizar esse princípio para cá. O que é que diz a nossa questão lá? Vamos voltar. Nós sabemos que um hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. 1 hectômetro quadrado. Agora, 1 hectômetro quadrado. Nós estamos aqui, ó, hectômetro quadrado. Nós queremos transformar hectômetro quadrado para metro quadrado. Como é que nós vamos transformar hectômetro quadrado para metros quadrados aqui? Ó? Nós vamos voltar aqui para a esquerda, e para a esquerda nós multiplicamos. Então vai ser 1 vezes quanto? 100 aqui, ó, 100 vezes 100. Então vai ser 100 vezes 100. Que é igual a... Quantos zeros tem aqui? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E aqui vai ser 4 zeros. 10.000, portanto, né? Metros quadrados, né? Agora nós estamos em metros quadrados. Perfeito? Então, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Só que a nossa piscina, ela tem 8 hectares. Lembra aqui? A nossa piscina tem 8 hectares. Então, se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, 8 hectares equivale a 8 vezes 10.000 metros quadrados. Então, 8 hectares equivale a 80.000 metros quadrados. Correto? Opção correta, letra E. Tá? Então, aqui está um problema em que você utilizou os conhecimentos numéricos e também utilizou a conversão de medidas. Conversão de medida. Você passa de uma unidade de medida para outra unidade, sabendo a relação que existe entre elas. Perfeito? Eu vou deixar um probleminha para você e você tenta resolver aplicando esses conhecimentos aí. Né? Tente resolver este problema aqui. Dê uma pausa no vídeo e tente resolver este problema. Aqui, tá? Do Enem de 2013, tá? Que você tenta aplicar esse conhecimento. Mas eu já vou deixar aqui a resposta para você. Veja se você consegue chegar nessa resposta correta. Tá? A resposta correta é a letra C. Perfeito? Leia o problema, coloque em prática os conhecimentos e tente resolver. A gente se encontra na próxima oportunidade, ainda tratando da conversão entre medidas. Um abraço e até lá.